e adoração. Irmãos, que tema! Que tema! Ao receber o convite e ver esse tema, meu coração muito se alegrou. Porque festividade, normalmente, pastores, donos de igreja, já aproveita desse tempo de festividade para colocar já aquele versículo que impacta no sentido de bênçãos, de prosperidade. Mas tema como esse normalmente não é pregado, normalmente não é lembrado. Ah, quanto tempo eu não escuto mais pregar sobre família. Ah, quanto tempo que eu já não ouço falar sobre jejum, oração. Há quanto tempo eu não ouço alguém ministrando uma das melhores palavras que tem nesta Bíblia sobre a porta estreita. E quanto tempo nós não ouvimos dizer sobre a volta de Cristo. Meu coração muito se alegrou em ler esse tema e fazer parte de tudo isso, porque cada pregador tem o seu estilo, e o meu estilo é realmente esse, que anuncia a volta de Jesus, que faz com que não só a igreja, mas a mim também, quando eu leio e prego a mensagem, a se aproximar mais de Deus, a entender fases da vida que normalmente nós levamos e que nós nos afastamos. Ministrações que nos colocam mais próximo dele. Ministrações que nos ligam um alerta sobre essências que nós vamos deixando pelo caminho. Mas vamos sobre o tema. Romanos 13:11. Essa epístola de Paulo ao Romanos é considerada a mais importante de todas as epístolas do Novo Testamento. Alguns estudiosos chamam essa epístola de catedral do cristianismo. Outros chamam de enciclopédia do cristianismo, por conta da abrangência que temos das doutrinas fundamentais da fé cristã, trabalhado por Paulo nos seus 16 capítulos. Se nós voltarmos um pouquinho em Romanos 12, Paulo ele vai falar muito para a igreja, numa forma de pregação, sobre a liberdade cristã, sobre a tolerância com os mais fracos. Paulo vai falar sobre o amor, falar sobre a cumplicidade, porquanto nós dependemos um do outro. Paulo também fala nessa epístola sobre a santidade, fala de respeito e honra a autoridades. E quando nós chegamos no capítulo de número 13, Paulo vem falar para nós: desperta. É hora de despertar. E orando sobre essa palavra, estudando sobre essa palavra, o Senhor colocou fortemente no meu coração a palavra que está lá em Efésios 5, se não me falha a memória, 14, onde Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Aleluia, Deus. E Cristo te esclarecerá. Meu Deus. E também vem um outro texto que me trouxe à memória, e esse texto nós usaremos como base dessa mensagem. Mateus capítulo de número 25, que fala sobre as 10 virgens. Um texto bastante conhecido.
mas que muitas das vezes vem deixando detalhes. E um detalhe que me chama a atenção nesta mensagem, onde Jesus, ele diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. E tardando o noivo, todos ficaram sonolentas e dormiram. Todas ficaram sonolentas e dormiram. Quantas dormiram? Todas. Mas pastor, não era 5 que se diferenciava das outras? Não era 5 prudentes? Mas o texto vai dizer para nós: todas dormiram. Irmão, nota-se que nessa palavra onde Jesus ele está dizendo todas, ele está nos ensinando nessa parábola que na iminência da volta do Senhor não será só apenas as loucas que vai dormir, mas todas se cansarão e dormirão. Não é só as 5 loucas que estarão dispersas e desapercebidas. São todas. E quando Paulo vem dizendo para nós: ó, eu digo para vocês que eu conheço sobre o tempo, e é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima. Quando Paulo vem dizendo essa mensagem, ele está dizendo: ó, eu estou olhando o que está acontecendo ao nosso redor, e verdadeiramente os dias estão próximos. Mas quando eu estava lendo sobre essas 2 mensagens, Deus colocou no meu coração: Bruno, mas não é só aqueles que estão lá fora. Nós entramos numa liturgia, numa cultura, onde nós entramos por essas portas e saímos por essas portas como se fosse algo normal, num ambiente que deveria ser espiritual. Deus. O Senhor, ele falava fortemente no meu coração sobre a influência da igreja, a qual deixou de ser. Eu sei que muitos não vão gostar dessa minha pergunta, mas se eu pudesse fazer essa pergunta para vocês: quem está influenciando mais? A igreja ou o mundo? Quais tem sido a referência dos nossos adolescentes, jovens e crianças? A igreja ou o mundo? Por que você está falando isso? Porque as 10 estão dormindo. Aqueles que estão lá fora, mas aqueles que aqui dentro também estão dormindo. Está passando o tempo, o relógio está rodando, cada vez está apertando mais as coisas, mas nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. O Senhor me trouxe à memória quando eu estava estudando sobre essa palavra, sobre o primeiro apartamento que eu comprei. Como eu prego muito sobre essa questão da volta de Jesus, e olhando as coisas que estão acontecendo, eu falava assim: Senhor, espera mais um pouquinho, eu quero pelo menos entrar, sentir o cheiro do apartamento. E o Senhor usou isso para falar comigo sobre essa palavra. Quantos não estão assim? Se o Senhor fizesse uma pesquisa com a igreja, falando sobre a sua volta, a maioria levantaria a mão e falaria: Senhor, espera um pouquinho, porque eu ainda preciso casar. Espera mais um pouquinho, porque eu ainda não conquistei o dinheiro que eu achei que eu ia conquistar. Espera mais um pouquinho, porque eu preciso ter o carro do ano, para que os meus vizinhos olhem e vejam que eu conquistei.
São com essas coisas que os nossos coração estão voltados. E a palavra de Deus vai dizer: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ah, mas a igreja ela já não quer mais ser essa referência. Ela não quer mais pregar lá fora. Essa semana eu estive na casa de uma cliente. Para aqueles que não sabem, eu sou contador e era uma igreja. E ela contando a história que a igreja dela era no Tatuapé, onde só o aluguel do espaço era mais de 6 mil reais. E ela falou assim: Bruno, eu fechei. Porque as pessoas não queriam saber das outras pessoas. Eles queriam mandar porque tinha poder aquisitivo. A igreja tinha que ser no formato que eles queriam. Evangelizar, eles não gostavam de se misturar. Então eu optei por fechar. E ela falou algo que marcou o meu coração. Que ela falou assim: nisso tudo, parece que Deus quer trabalhar na vida daqueles que lá estão. Que ainda tem essa opinião formada. Que o dinheiro vale mais do que uma vida. Mas ela falou para mim: só que Deus queria trabalhar, não era eles, era em mim. Hoje eu estou aqui dentro da minha garagem, tem os meus cultos. As pessoas vêm e mudanças acontecem. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela vai dizer para nós sobre dons e talentos, onde para alguns foram dados 5, outros foram dados 2 e para um foi dado 1. E eu te pergunto, aquilo que Deus colocou na sua mão está multiplicando? Eu não posso limitar o tema somente com a minha vida. Nós somos a igreja. Nós somos ou deveríamos ser a referência. Aonde aqueles que lá fora estão, na primeira necessidade, corresse para nossas portas e falar: ali tem um povo que pode me ajudar, que vai estender a mão para mim. Tem um povo que ora por mim, mesmo eu não estando na vida certa, eles estão orando por mim. E muito disso foi perdendo ao longo do tempo. Só que muito disso será cobrado de nós naquele grande dia. Nós como igreja muitas das vezes não estamos conseguindo nem ganhar os nossos dentro de casa. Mas o tempo está acabando. Ah, pastor, mas está corrido. Eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso ganhar. Mas o tempo está curto. E Paulo vem dizendo para nós: agora está mais perto do que quando nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós aceitamos. Possa ser que há 10, 20, 30 ou até 50 anos você ouviu falar sobre essa mensagem. Jesus está voltando, olha o sinal. E 50 anos se passou. Mas Paulo está dizendo para nós agora: está mais perto. Deus. E eu gostaria de fazer uma analogia com vocês aqui nessa noite. Aquele dia, como o de hoje, tão frio, a qual você colocou o seu despertador para tocar, porque você tinha que levantar para trabalhar ou fazer alguma coisa. O despertador tocou uma vez, você foi lá, colocou naquela soneca mais 10 minutinhos. Tocou de novo, você olhou um pouquinho, falou: não, mais 5 minutinhos. Até que na hora você toma um susto, acorda assustado. Perdi a hora. Era isso que Deus colocava no meu coração. Deus poderoso, aleluia.
Santo, santo és. Quantas vezes eu despertei através dos meus profetas? Deus poderoso. Quantas vezes eu alertei e chamei você para perto? E você pedia mais 5 minutos. Você pedia mais uma oportunidade para conquistar alguma coisa aqui, uma coisa ali, porque você queria servir de uma forma diferente. Possa ser que você esteja nesses 5 minutinhos. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar: ei, desperta, porque se passar mais 1 minuto com você nesse mesmo pensamento, possa ser que você perca a hora. Deus, glória. Possa ser que não dê mais tempo. Irmãos, o amanhã não nos pertence. E o Senhor, Ele fala para nós, porque Ele nos ama. Aleluia. Deus santo, santo és. Porque Ele nos ama. Aleluia. Nós poderíamos estar aqui comemorando 9 anos do ministério, com aquele texto que diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas não, é um relógio dizendo: ó, o tempo está perto. Deus, glória. Mas parece que nós deixamos como igreja de desacreditar, ou melhor dizendo, de acreditar na volta de Cristo. Nós estamos tão inseridos nessa terra, pastor, que as coisas sobrenaturais passaram para nós a ser naturais. Aqueles que estão lá fora, perceba-se, eles não estão aqui com a gente, não cultuam com a gente, mas eles sabem que olhando ao redor dele as coisas acontecendo, eles falam: Jesus está voltando, está acabando o tempo. Mas a igreja, está todo mundo sentado, opacos, vazios. Falaram para mim isso há 10 anos atrás, não aconteceu. Começa o culto, eu levanto a mão, dou o meu dízimo e vou para casa. Semana que vem eu entro de novo, sento no mesmo banco, faço as mesmas coisas e volto para casa. E aqui nós sabemos que tem pessoas que têm o dom de pregar. Deus deu dom aqui de pessoas louvarem. Mas não é para louvar em cima do púlpito, para plateias que já são salvas. Mas Deus deu o dom para você, quando abrir a sua boca na forma de canção, alcançar pessoas que estão sedentas. Esse é o papel da igreja. Irmãos, aprendam uma coisa. Santo, santo és. No lugar a qual Jesus está lavando os pés, só tem 2 públicos. Ou aquele que lava os pés dos discípulos, ou aquele que trai. É lavado os pés, mas é aquele que trai. Se você diz que você é imitador de Cristo, a primeira essência vem através desse texto. Ou você está naquele lado a qual você tem se colocado a servir, a lavar os pés daqueles que são necessitados. Deus poderoso. Ou você está no lugar de Judas, só esperando o tempo. Santo Deus poderoso. Ah, pastor, mas o que você fala não tem sentido. Tem sim. Qual foi a forma que Judas traiu Jesus? Com um beijo. E como Jesus tratou Judas? Como traidor? Não, ele fala amigo. Santo, santo és. E sabe o que eu aprendo com isso? Por que Jesus chama Judas de amigo? Porque para Jesus, por mais que seja através da traição, o ato de Judas trair Jesus levava Jesus para dentro do propósito. Glória a Deus.
Ah, mas foi com uma traição, mas levou para o propósito, levou para a cruz. Tanto que Jesus pega e fala no momento da ceia: ei Judas, vai, apressa a fazer o que você tem que fazer. Amigo é aquele que fala a verdade. Lugar certo para congregar onde prega a palavra. Glória a Deus, Senhor. Ah, mas tem só 3, 4, 5, não importa. É pregada a palavra, ali é lugar onde Deus habita. Glória a Deus. Tem muita gente usando do seu dinheiro, poder aquisitivo, para montar templos gigantescos, colocando ouro, mas a vida das pessoas não importa. O evangelho não é pregado, mas é chegado o tempo. Eu não sei se vocês viram na reportagem, mas passou há pouco tempo e faz muita menção do tema. E quando eu falo que os de fora muitas das vezes têm acreditado mais na volta de Jesus do que a gente mesmo. Existe um relógio chamado relógio do juízo final. Relógio esse que foi feito por cientistas, aqueles que muitas das vezes nós temos pregado que não acredita em Deus, que não acredita em volta de Jesus. E eles anunciaram, dia 28 de janeiro de 2025, uma atualização nesse relógio, onde diz que essa atualização ela é a mais próxima que esteve da meia-noite, que significa realmente o fim dos tempos. E no relógio deles, pastor, foi ajustado para faltando para meia-noite 89 segundos. Ah, pastor, mas como que é isso? Como que funciona? Eu fui a fundo pesquisar os critérios de avaliação deles. Presta atenção. Primeiro, risco nuclear. Tensões com a guerra, por exemplo, na Ucrânia. Expansão de modernização de arsenais atômicos. Segundo ponto, mudanças climáticas. Tá aí para quem quiser ver. Terceiro, tecnologia. Expansão de armas autônomas, desinformação e teorias da conspiração. E a última, ameaça biológica. Laboratórios de patogênios, risco de pandemias. Do quê? Nós passamos um tempo atrás, que nós já se esquecemos. Todas essas avaliações ou critérios de avaliação nós estamos vendo. Mas por que nós deixamos de acreditar? Essa é a pergunta que eu gostaria que você saísse aqui com uma resposta. Por que eu deixei de acreditar sobre a volta de Jesus? Se eu sei, foi cantado aqui, que quando ele voltar, tudo vai ficar melhor. Deus, aleluia. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Pelo contrário, nós deixaremos de ter um corpo corruptível para ter um corpo incorruptível. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que vai ser dado um novo nome. Aleluia. Deus maravilhoso. Será que vocês estão me entendendo? Deus santo. O tempo está tão próximo, mas nós estamos tão presos nas coisas daqui. Ah, quando eu olhava para o texto que dizia: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, eu logo achava que era o amor lá fora, mas não entre nós. Deus está Já não vivo mais o que a palavra diz: chorais com os que choram. Não vivemos mais a palavra onde ela diz: ó, alimentai as viúvas, os órfãos. Não vivemos mais a palavra onde diz: ó, igreja, vocês são luz desse mundo e sal dessa terra. Nós estamos vivendo um tempo
o qual a igreja deveria ser revelado esse brilho, mas tem se escondido debaixo. Deus poderoso. Vou falar do termo para nós entendermos, mas é a palavra debaixo da mesa. É, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Glórias a ti, Deus. Eu tenho uma outra pergunta. Você conta os seus dias? Você percebe o quanto é importante cada dia? Faz quanto tempo que, por estar uma correria, é trabalho, é igreja, é ensaio, é isso, é aquilo, que você não abraça mais o seu filho? Faz quanto tempo que você está tão ocupado, está tão corrido? E eu falei isso na última vez que eu ministrei aqui, que nós passamos pelos moradores de rua, mas nem percebemos mais. Estamos preocupados, como o pastor falou, se eu der dinheiro ele vai usar droga. Irmãos, isso não cabe a gente. Nós temos mandamento para servir como igreja. Precisamos voltar a ser referência. Aleluia. E se não tiver dinheiro, faz como Pedro. Quando ele chega no templo, um homem há 40 anos pedindo esmola na frente do templo. Olha para Pedro, de cabeça baixa, só estende a mão e fala: me dá uma esmola. Pedro pega, olha para ele e fala: olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Porque nós temos aquilo que vai suprir a necessidade das pessoas. Deus está glória. O mundo está tão desesperado que eles estão se apegando nesses influenciadores, que é o tema agora da atualidade. Pessoas sem pé e nem cabeça. Por quê? Porque a igreja deixou de ser referência. A igreja está muito preocupada com as suas festividades. A igreja está muito preocupada com tantas outras coisas, que se esqueceu da sua verdadeira essência. E qual é? Apresentar Cristo. Anunciar as boas novas. Espírito Santo. Multiplicar os seus dons. Vamos lá, a palavra dizendo para nós darmos frutos, porque aquilo que não é dado fruto é cortado, lançado. Será mesmo que nós estamos tão atentos com as coisas de Deus? Será mesmo que nós estamos tão perto de Deus assim? Quando Deus fala sobre a referência amor, Ele usa um exemplo que eu acho sensacional. Como você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Se os problemas do seu vizinho não mexem com você, tem alguma coisa errada. Se do 8 para o 9 anos você não trouxe uma alma para dentro da igreja, tem alguma coisa errada. E eu não estou falando da igreja local, irmãos, eu estou falando da igreja geral. Eu começo a analisar por mim. O Vitor está aqui também, congrega com a gente. Eu estou ali no Brasil para aqui 4 anos. 4 anos, irmãos. Falta agenda, irmão? Para nós lá? Tá sempre cheia, não tá? Quando eu parei para ver, pastor, falei assim, 4 anos sem evangelizar, sem sair para fora. Mas estava lá, cumprindo a agenda.
cumprindo a agenda, cumprindo a agenda, cumprindo a agenda. Aí quando bate esse frio, começa as reportagens, um morador de rua, a gente nem... Tá errado. Deus está nos chamando para um concerto. Aleluia, Deus. Onde nós precisamos voltar a ter as verdadeiras essências. E essências vindas da parte de Deus. Os frutos do Espírito. Irmão, desculpa, mas tem gente que se Jesus chamar, vai querer levar a cadeira junto. Porque está tão grudada com ela. Pastor, eu estou meio doido. Eu vou desafiar o pastor agora. No aniversário de 10 anos, nós vamos fazer na rua. Uma sopa grande. Anunciando o evangelho. Vamos pegar todo mundo. Você vai me convidar porque eu vou junto. Nós vai sair aqui, ó, falando de Jesus. Entregando panfleto como era na essência de tudo, irmãos. Muitas das vezes a gente quer enfeitar tanta coisa. Mas a gente pegar, olhar no olho da pessoa e falar assim, ó, Jesus te ama. E tem um propósito na sua vida. Você pode mudar a vida dessa pessoa na mesma hora. A palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor, Ele não muda, é imutável. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. Quem muda é a gente, quem inventa jeito é a gente, quem tem desculpa é a gente. Santo Deus. Deus maravilhoso e poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. O que é o Evangelho? Como você foi alcançado, tirando aqueles que veio de berço evangélico? Será que não teve quem orasse por você? Será que não teve alguém que foi lá, insistiu e convidar você a ir para a igreja? Obrigada, Deus, aleluia. E porque você é tão egoísta que você parou em você, não passa para mais ninguém. Esse amor que te atraiu, te alcançou, hoje já não atrai e não alcança outras pessoas porque você limitou a você. Precisamos sair dessa caixinha. Porque será cobrado de nós. Naquele grande dia não é o quanto nós trabalhamos dentro da igreja. Não é. Não é o quantos cultos nós fomos. Não é. Quando eu preguei essa mensagem sobre o tempo, uma palavra que eu escutei sobre através de Billy Graham. Eu fui fazendo os cálculos, pastor, de quantos cultos eu ia. Isso eu transformava em horas de culto. E eu fui olhar e falei assim, Senhor Deus, a gente está tão envolvido nisso, que o nosso tempo que a gente fala que é totalmente, que eu sou totalmente voltado para Deus, eu vivo para Deus, eu estou limitado a 2 horas no domingo, muitas das vezes. Dentro de um ano de 365 dias, isso não dá um mês. É, meu Deus, é verdade. Você na presença. E Billy Graham, ele usa na sua mensagem um poema que diz assim: há um tempo que não sabemos quando, há um lugar que não sabemos aonde, que sela o destino do homem para a glória ou para o desespero. Há um tempo que nós não sabemos quando, há um lugar que nós não sabemos aonde, que sela o destino do homem para a glória ou para o desespero. E o que nós diremos? Eu também queria pregar para vocês
mesmo dentro desse tema, conseguir inverter e trazer que vai ser bênção, maravilhas. Mas não dá para usar um tema tão sério para falar sobre mim, sobre a minha vontade, sobre o meu querer. Mas a gente precisa rever os nossos conceitos. Quando nós olhamos para Apocalipse, e assim eu encerro, onde as igrejas da Ásia é detalhada, onde percorre-se as qualidades e defeitos, a gente começa a analisar e ver e falar assim, parece que é hoje. E eu não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade dessas igrejas que foram anunciadas em Apocalipse, nenhuma delas existe mais. Se vocês forem olhar as igrejas da Europa, muitas estão com as suas portas fechadas, templos abandonados. Muitos têm virado cassinos, pontos de prostituição. Por quê? Deixaram de viver o simples. Deixaram de viver a essência. Deixaram de viver o propósito. E a pergunta que eu faço para finalizar, será que o seu propósito é estar aqui, dentro, de culto em culto? Vamos lá, no processo de multiplicação, eu não sei quantas pessoas tem aqui, 40, pastor? Se cada uma, evangelizar 5 pessoas, já temos 200. Se essas 200 for multiplicadas por mais 5, olha o nível, irmãos, que muitas das vezes nós nos colocamos presos a essa cultura que o homem criou. Jesus, ele disse claramente, você quer me seguir? Tá bom, mas eu quero que você saiba de uma coisa, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo aqui, não tenho nem onde dormir. Eu vivo dentro de um propósito. Eu vivo dentro de uma realidade onde eu preciso alcançar pessoas. Aí nós dizemos e batemos no peito, somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Mas qual tem sido a nossa referência? Mas alegra o meu coração, onde um lugar é colocado um tema como esse, ainda há aqueles verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, e é esses a qual o Pai tem procurado. E eu encerro com um conselho, dizendo para você, possa ser que você vai ser chamado de louco, possa ser que você vai andar muitas das vezes sozinho, se você entender essa palavra e viver essa palavra. Aqueles que diziam que está com você não vão estar. Mas esse conselho eu deixo do fundo do meu coração, permanece do mesmo jeito, com o coração ardendo para as coisas de Deus. Sabe por quê? Vai chegar um tempo que essas coisas que hoje para eles fazem sentido, vão deixar de fazer sentido. E quando ele começar a enlouquecer, o mundo vai virar uma bagunça e vai procurar novas referências. Eles possam achar na igreja Torre Forte. Eles possam encontrar em cada um de vocês que não venderam o Evangelho, que não venderam os talentos a qual Deus colocou nas suas mãos, e que não foi
junto com a maioria, permaneceram. Aleluia, Deus. Permaneceram. É mesmo. Permaneceram. Aleluia. Santo e poderoso. Ah, pastor, mas isso daí vai fazer eu perder. O evangelho é isso mesmo. Jesus, ele fala na sua palavra Glória a Deus. Glória a Deus. que para muitos que pensam que vai perder, esses estão ganhando. Nada que você alcançar nessa terra com o maior valor possível pode ser medido com a promessa a qual Jesus deixou nos evangelhos, dizendo: eu vou preparar moradas e vou voltar para buscar a minha noiva. Lá a palavra vai dizer para nós que o chão e as ruas são de ouro e de cristais. Glória a Deus. É isso. Santo és. É sobre isso. Não é sobre as coisas aqui. É, Jesus. Aleluia. Não é sobre o agora. É aquilo que nos espera. Santo e poderoso és. Porque eu não quero, irmãos, como o Vitor falou aqui quando ele louvou, eu quero levar comigo muitas pessoas. Eu quero chegar naquele grande dia, o portão se abrir para mim e falar: entra, filho. Glória a Deus. Não ouvir aquela frase que para muito tempo e para muitas crianças, jovens e adolescentes e até para muitos adultos é a motivação a qual traz para dentro da igreja. O medo, o temor, onde a palavra diz: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Deus santo, aleluia. É profundo. Deus vivo. O texto é bem claro. Pai, mas eu preguei, eu expulsei demônios, eu participei de campanha, eu cantei para 10 milhões de pessoas, para estádio lotado. Ei, mas eu não te conheço. Não era sobre isso. Deus poderoso, aleluia. Não era sobre isso. Jesus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Santo dos santos. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. É tão difícil, como o Senhor mesmo falou, o amor de muitos se esfriou. Anunciar o Evangelho é tão difícil, eu convido, as pessoas não vêm. Irmão, insista. Aleluia, Deus. Lembra-se do preço de uma alma, quando a palavra de Deus ela vai dizer que a festa no céu. Deus poderoso. Então vale a pena investir nessa uma alma, que leve 40, 50 anos. Invista. Aleluia, Jesus. Invista. Vai ser cobrado. Santo. Não é só do pastor, vai ser cobrado da igreja. Eu encerro dizendo aquele texto que continua dizendo que nós devemos ser luz desse mundo e sal dessa terra, porque ele diz que quando o sal ele perde o tempero, ele não tem mais validade. Que Deus nessa noite fria, para muitos aí fora, sexta-feira 13, Deus possa olhar de lá de cima para a igreja Torre Forte, que tinha todos os motivos para fazer um culto com um tema diferente, olhar e ver, ali ainda tempera, ali tem um povo que tempera, ali tem um povo que ilumina, ali tem um povo que clareia, ali tem um povo que é referência, ali tem um povo que é diferente, que anda na contramão, num tempo tão difícil, não tem negado a fé. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Vocês vão ter 365 dias a partir de hoje para planejar esse culto do próximo aniversário. 10 anos. 10
10 anos. Deus maravilhoso. Eu vou trabalhar pouco com vocês. Se a gente converter 10 pessoas, já vai ser glória. Glória a Deus. Verdade, meu Deus. 10. Glória a Jesus. 10 anos, 10 pessoas. Só para você lembrar o que é bom. Só para você dar mais valor para esse evangelho. É, Senhor. Eita, Deus vivo. Quando a pessoa dobrar o joelho ali e começar a chorar, Glória a Deus. fala assim, eu não tinha mais força. Ou olhar nos seus olhos e falar assim, eu esperei tanto por essa mensagem, você não tem ideia. Ou para outra pessoa que falará para você daqui a 1 ano, eu estava pensando em tirar a minha vida, e eu falei, se Deus não falasse comigo nessa noite, eu tiraria a minha vida, e você veio aqui falar desse amor, eu quero esse amor. Ei, igreja, nós precisamos voltar à verdadeira essência. É, Deus. Poderoso. Santo, poderoso Esse é o prazer do cristão, encher o céu. Ver pessoas chorando, falando assim, eu não tinha mais esperança. E você trouxe essa esperança para Deus. Espírito de Deus. Dá sim para fazer mais. Glória a Deus. É, Senhor. E eu não estou pregando para vocês, falando que vocês vão deixar de trabalhar, estudar e fazer o que vocês têm que fazer, os seus afazeres. Não. Não estou falando isso. Estudem, eu estudei, eu trabalho, eu tenho família para sustentar, eu tenho sonhos para realizar também. Mas que isso não venha a ser a nossa prioridade. Sabe por quê? Nós esquecemos. Falamos que nós confiamos em Deus, mas queremos viver da nossa forma, com a força do nosso próprio braço. E a Bíblia ela fala para nós assim, ó, que as bênçãos que vão correr atrás de nós, e não nós que correremos atrás das bênçãos. Pensa nisso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu queria que a irmã louvasse de novo aqui aquele louvor. Se puder,